noite aí para todo mundo, pessoal. Esperamos que tenham tido um bom feriado, um bom dia das crianças, um bom dia da Nossa Senhora Aparecida, reforçando a nossa equipe de produção, a Odisseia, a Tainara também, que eu já dei uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui no nosso encontro da semana. Essa semana a gente tem apenas esse encontro e na semana que vem, normalmente, na terça e na quarta-feira. E hoje a gente inicia, estamos aí já com uma imagem bonita de um acervo em organização, ou esse já está organizado? Conta aí para nós, professor Ricardo. Boa noite a todos, né? Fica aqui boa noite e um obrigado por estarem presentes aqui, prestigiando mais esse encontro. A gente pensou em começar a conversa de hoje mostrando um pouquinho assim, sobre o primeiro olhar em relação aos acervos pessoais. E eu vou mostrar para vocês dois exemplos que fazem parte do acervo da minha família, né? E são dois vídeos curtos, mas eu vou mostrando e vou fazendo alguns comentários, né, que eu acho bastante importantes, assim, para a gente ter esse primeiro olhar sobre os acervos, né? E depois a gente, mais no final do encontro, a gente vai retomar esse assunto com outros vídeos, com outro vídeo, na verdade, tratando de organização de acervo pessoal, tudo com uma forma inicial, para a gente ir aprofundando nos próximos encontros e aprimorando esse processo. Esses álbuns, eu vou mostrar dois álbuns, e eles são álbuns da minha família, não propositalmente, não foi feito por mim, mas ele já demonstra assim, uma organização sobre os acervos familiares, né? Então, o que eu acredito que não seja uma regra nas famílias, né? Mas esses dois vídeos que eu vou mostrar são dois álbuns que dizem respeito às minhas duas vertentes familiares, né? A família da minha mãe e a família do meu pai. E a primeira coisa que chama atenção para mim aqui no vídeo, neste álbum especificamente, é que a fotografia, num determinado momento, ela foi usada como quase uma espécie de, como é que eu diria, quase um relicário, um relicário afetivo, né? Mas, enfim, um presente, uma forma de você se fazer presente em relação às outras pessoas, né? E elas eram utilizadas como uma forma de demonstrar carinho, enfim. Aqui está um exemplo em que é uma foto da minha mãe nos 15 anos dela, em que ela tinha uma dedicatória aos pais dela, né? Então se usava a fotografia exatamente para fazer esse tipo de relacionamento pessoal. Mas tem uma outra questão bastante importante, assim, se a gente olhar para o aspecto físico, né? Algumas características da foto, como, por exemplo, esse recorte texturizado, ele também é denotativo de uma determinada época, né? De uma estética de uma determinada época. Mas vamos lá, vamos ver como é que esse vídeo com esse álbum é composto, né? Bom, aqui só para vocês terem ideia, essa aí na época eram famílias grandes, né? Então, assim, a família de italianos, no centro aqui estavam meus bisavós e todos os meus tios-avós e com seus respectivas esposas, maridos e alguns filhos, né? Eram famílias grandes, né? Famílias que assim, eram constituídas, se tinha muitos filhos, enfim, era bastante habitual, né? Bom, aqui na foto da esquerda tem, por exemplo, meus bisavós, os filhos e os genros, as noras, os genros e a bodas de ouro, né? Do casamento deles. Bisavós que eu não lembro, eu não conheci, mas, enfim, fizeram parte da minha história, porque sempre ouvi falar deles, né?
Aqui tem fotos que a gente observa que já estão bem mais deterioradas na sua qualidade da imagem, né? Que diz respeito a algo bastante importante, a relação do meu avô como imigrante e que trabalhou na aviação férrea, da rede ferroviária federal, né? Então, do lado esquerdo aí tem algumas imagens dele frente a algumas máquinas antigas, algumas relíquias lá da rede ferroviária. Bom, aqui tem imagem de minha bisavó, também italiana, né? As imagens também com dedicatórias, né? Algumas dedicatórias já com com dificuldade de identificar a escrita, né? Algumas palavras não são legíveis, mas, enfim, conseguimos preservar ao longo do tempo, né? Bom, aí mostra os filhos, netos, né? Os irmãos da minha mãe. Uma coisa bastante interessante aqui, né? Era uma geração de filhos em que um único filho conseguiu ter um curso superior, se formar em medicina, né? E aquilo era algo extremamente honroso para a família, né? Deixa eu ver o que mais. Bom, aí relação dos meus tios, né? Que fazem parte da nossa história. Aqui eu tenho, tem essa foto aqui que me chama muito a atenção, que foge à estética da época, mas curiosamente ela está no meio desse acervo, né? É uma das poucas luzes diferentes na hora de fotografar, né? Assim, mescla pontos de luz com sombra, alguns rostos em penumbra, algo completamente diferente do que se usava na estética fotográfica da época, né? Aí dá para a gente perceber, né? A luz não tomando o rosto completamente, a criança que seria o foco está na sombra, né? Uma luz muito natural, muito espontânea, vamos dizer assim, né? Diferente das outras imagens que eram todas pousadas, né? Bom, aqui já entra numa outra época, fotografia colorida, meus tios evoluindo, assim, casando, né? Aqui tem uma relação dos meus tios-avós, todos os meus tios-avós reunidos, né? Todos filhos dos meus bisavós que estavam lá no início. Um aspecto bastante importante desse acervo de família e que a gente sempre ouviu comentar e faz parte da nossa história é minha mãe, quando estudante, num colégio de freiras, né, num internato, como chamavam. Tanto é que a freira está como um elemento central, né, da foto ali. Aqui alguns relatos da minha mãe também, né? Afinal, diz respeito à família dela, né? Uma das poucas fotos, se não a única, que diz respeito ao ambiente que não tem pessoas, né? É a foto deste colégio de freiras, né, chamado Vale Vêneto, que ficava no interior do Rio Grande do Sul, próximo a Santa Maria, né? E isso chama a atenção de que é uma das poucas imagens da época que não tinha figura humana. Bom, aqui todo o processo da minha mãe estudando gaita, que era algo comum naquela época, assim, né? Era um instrumento. Aqui em cima, ela, quando se formou em datilografia, que era bastante importante, né? Enfim, aí segue o uso da fotografia como um elemento integrado ao texto, né? Aqui, de outra forma, essas duas imagens me chama bastante atenção porque eram duas relações diferenciadas com a fotografia, né? Uma impresso dentro de um padrão de lembrança, né? De festa de 15 anos, né? E outra com uma dedicatória manuscrita muito pessoal, né? Assim, de cunho muito pessoal, né? Então, acho que são dois aspectos bastante importantes, assim, da gente ver a relação da fotografia com o texto, né? Como isso acontecia na época. Bom, aí segue, e aqui a gente entra num
um aspecto que também é extremamente importante, essa relação da fotografia. Depois eu vou mostrar um outro vídeo para vocês, a relação da fotografia com os documentos, né, e o quanto isso é importante nos acervos pessoais como complemento, né, da construção histórica, né? Bom, essas marcações que vocês estão vendo é porque essas imagens foram usadas para um trabalho específico, né? Esta imagem aqui me chama muito a atenção porque era muito comum as pessoas recortarem as fotos, né? Então elas ou retiravam pessoas recortando ou se retiravam da foto para tomar destaque, né? Esse aqui é um exemplo desse tipo de ação que tinha na época, né? A foto do casamento dos meus pais. É interessante, esse álbum foi construído então da seguinte forma, né? Dos meus bisavós e todos os filhos, meus tios-avós, as esposas, os maridos, os filhos, os meus tios, né? Por parte de mãe. Aí chega no casamento da minha mãe e do meu pai, e aí entra um pouco na história da nossa família. Então essas fotos são fotos minhas e dos meus irmãos quando pequenos, né? Este sou eu, quando pequeno, gordo. Olha só. Lembranças de Montevidéu. Essa é uma foto que, para mim, diz muito, foi o tempo que eu fiz a primeira comunhão, né? Uma coisa que eu frequentava bastante, esse ambiente. Era comum a gente frequentar esse ambiente da igreja, no bairro, né? Para nós era mais uma festa do que uma ação religiosa mesmo, né? E aqui já com um certo ar de contemporaneidade, né? Porque lembra um pouco as fotos instantâneas, né? Embora não sejam fotos instantâneas, são quadradas, né? E hoje a gente vê uma retomada desse formato bastante expressivo através do Instagram, por exemplo, né? Mas aqui a gente já vê uma certa evolução tecnológica, né? Na ampliação fotográfica. Esse era eu quando pequeno também, né? Usava uma fita na cabeça. Vejam só. Enfim. O que é importante, assim, por que a gente mostrou esse álbum? Porque algumas famílias já têm no seu acervo uma relativa organização histórica e cronológica. Outras, e a gente vai ver depois, não tem isso, né? E por isso precisa ser construído, tá? Então, exatamente o que a gente quer é despertar esse olhar inicial sobre essa curadoria sobre os acervos pessoais. E só para vocês entenderem, eu tenho aqui na minha família, eu tenho este álbum que eu acabei de mostrar para vocês, e tenho este outro álbum que já existe uma curadoria. Esse outro álbum é da família do meu pai. A lógica já foi construída de maneira em que a gente entendesse a origem da nossa família atual, né? Então tem a vertente do meu pai, a vertente da minha mãe, e no final surge um novo núcleo familiar. Isso não é muito comum, né, nas organizações de acervos familiares, né? Então aqui está um exemplo de como de uma família que já tem um olhar mais atento a essas questões, né? Mas também depois eu vou mostrar que nem é organizado assim. Começa muito organizado, mas depois vira tem uma outra situação. Mas me diz aí, cara, esses álbuns foram organizados por ti mesmo? Não. Esses álbuns foram organizados por uma sobrinha, a irmã do Gabriel, que está aqui. Né? Interessante. Ela dedicou muito tempo, porque essa organização também resulta num trabalho que inspirou uma peça teatral dela, né? E era necessário que ela tivesse tudo organizado, né?
Então, assim, é uma organização de família, não necessariamente minha. Existiu uma certa demanda, alguém precisou, por um motivo, no caso, a tua sobrinha precisava organizar isso e pegou esse acervo para organizar. Foi isso que aconteceu? Esse foi o start do processo, exatamente. Houve uma demanda entendi. Legal, que levou a essa necessidade, né? Ô, Marcelo, só para completar, sim, como eles estão formatados em algo, existe uma certa, vamos dizer assim, afetividade pelo álbum. Claro. E eu, como uma pessoa que estou ligado à fotografia, eu não tenho a liberdade de retirar essas imagens para fazer um processo de conservação e de restauro e de conservação, né? Porque o elemento álbum se tornou algo significativo. Isso também denota uma valorização do elemento álbum, né? Sim, como objeto de adoração e também de decoração, né? Não tem sido nossa prática hoje em dia, inclusive por causa das questões digitais, mas todo mundo aí já passou pela situação de ou visitar alguém ou ser visitado e ter esse momento especial de, opa, vamos ver o álbum aqui, seja do casamento, seja disso, seja daquilo, e é algo que a gente está perdendo um pouquinho hoje em dia, né? É interessante, a gente enquanto restaurador, muitas vezes a gente faz a conservação da fotografia, da imagem em si, mas dependendo do tipo de organização do álbum, também se estende esses cuidados ao álbum, né? Então, tem algumas vezes que a gente não chega realmente a descolar a fotografia, né? Ou a gente faz ali muito local, né? Faz uma intervenção muito, muito pontual, né? Já chegou acervos para a gente no arquivo histórico, que os álbuns eram daqueles que colava tudo, as fotografias, bastante ácidos. Não sei se vocês se lembram, aqueles álbuns que tinha aquela cola medonha. Mas as inscrições e a forma de organização daquele álbum compunha todo o relato, todo o conjunto, exatamente. Então, a gente fez intervenções bastante pontuais e preservamos o álbum colado do jeito que era, né? E daí fizemos a reprodução digital para melhor manuseio. Ô Lilian, completando essa tua fala, assim, de fato, né, o álbum toma uma posição estratégica na narrativa, né? Sem sombra de dúvida. Mas existem álbuns que são... esse álbum tem aquela cola, né? Se eu levantar a película, né? Mas a gente sabe que atrás dessas imagens, né? Primeiro a gente sabe que não é um material adequado. Mas atrás dessas imagens a gente sabe que existem informações escritas que podem ser extremamente valiosas e esclarecedoras, né? Então é um trato bastante difícil, né? Porque esses álbuns, só para o pessoal ter ideia, são da minha mãe, que é a pessoa mais velha da família. Então é dela, e eu tenho que respeitar o fato de ser dela. Então eu não posso simplesmente abrir e destruir um processo que foi construído em função da pessoa dela. É bastante criterioso isso, né? A maneira em que a gente interfere nesse tipo de material. Mas com certeza eles trazem informações, porque era comum anotar atrás das fotos, né? Porque tem algumas fotos que a gente não reconhece as pessoas. Nem minha mãe lembra mais quem são. E pode ter atrás algum indício, algum indicativo de quem são essas pessoas, né? Então, é um trato, assim, não existe uma regra, acredito eu, né? Você pode confirmar isso ou ter uma opinião diferente, mas não existe uma regra e o importante é a gente saber lidar com esse tipo de material, né? Que é bastante criterioso, né?
Sim, inclusive, às vezes, algumas coisas que a gente encontra no meio dos álbuns, a gente preserva. Folhas, flores, alguma fita. Quando há risco de contaminar o acervo, a gente coloca num envelopezinho de Mylar e deixa ali na página que estava. Então, esse processo de documentação também, a gente segue anotando tudo, né? Cada página que a gente abre, a gente faz uma anotação no nosso diagnóstico para preservar essas memórias, né? Que uma folha, uma flor, uma marca pode não ter sentido para nós, né? Mas ela está ali por alguma razão. Até tem um livro sobre isso, Memórias de um Livro, que trata desse conjunto de impressões e conjunto de materiais que compõem um bem histórico, né? Um bem cultural. Como é que é o nome do livro? Memórias de um Livro. É uma ficção, é um ficcional, né? Mas são duas histórias, duas narrativas em paralelo de um livro religioso antigo e de uma restauradora que pega aquele livro para conservar e fica resgatando ali as memórias do livro, né? Então se passa uma história paralela, assim, de como que aquele pelo de gato foi parar no meio do livro. Então é muito interessante. Muito bem, eu sigo daqui então, pessoal, com o nosso conteúdo de hoje, que começamos então vendo esse álbum, que eu já achei super organizado, já tô com inveja aí, Galarza. Na minha família não tem ninguém tão organizado assim, então já tô com um pouquinho de inveja. Hoje nós vamos começar então esse nosso olhar mais prático aos nossos acervos. Nós vamos falar um pouquinho da evolução da fotografia aí ao longo dos anos, né, para a gente pensar e atentar também um pouquinho às questões de técnicas que estão envolvidas em tudo isso. O nosso assunto principal hoje é a questão das informações que estão contidas não só nas fotografias, mas também nos outros documentos e nos registros orais, um pouco do que a própria Lilian falava agora há pouco, né? E tentaremos finalizar hoje com um momento do clique literário, que vai ser um momento onde a gente vai misturar fotografia e literatura. Vamos tentar aí fazer uma outra leitura também sobre imagens fotográficas, trazendo algumas histórias peculiares, e hoje falaremos então de uma ilustre fotógrafa desconhecida para a gente se despedir hoje do nosso encontro. Então a gente começa aí com o acervo do nosso colega Ricardo Galarza, que está ali organizando as suas seus próximos álbuns, né? Já vimos um bem organizado, e no final dessa breve apresentação aqui nós vamos ver outros materiais dele. E aqui sabemos que temos aí bastante pessoas da fotografia, né? Mas a gente quer marcar, isso aqui é uma brevíssima história da fotografia, né? Este aqui é um nome super importante, que é o Daguerre, é o cara que registrou a fotografia no seu nome, mas a gente tem outros momentos importantes também, como o surgimento da Kodak, que foi a primeira grande popularização da fotografia, né? Então nós tivemos, aliás, aqui com a Brownie, né? A Brownie foi o grande momento de popularização na virada do século. Aliás, até deixei separado aqui, eu não tenho uma Brownie, mas eu tenho uma figura da Brownie, momento jabá, olha aí que bonito. Essa aqui é a Brownie, que faz parte do nosso jogo Super Cliques. Eu não tenho uma Brownie, aliás, eu não sei se o Galarza tem, eu nunca manipulei nenhuma Brownie, mas essa belezinha aqui... Não tem também? Pô, já ia invejar, de bom dia aí, só namorar com a câmera. Mas era a máquina que vinha com 100 fotos, naquele sistema de tu comprava a máquina com o filme, e quando tu terminava 100 fotos, devolvia a máquina para os filmes serem revelados, e depois tu recebia uma outra máquina com outro filme, criando assim quase um círculo vicioso, né? E a gente aproveitando aí nossas fotos de uma maneira bastante popular. Tivemos questões da grande evolução do flash, lá pelos anos 20 e 30, né? A própria Polaroid, o filme colorido, que já tinha sido inventado antes, mas acabou sendo bastante comercializado.
Lá na frente, 78 questões de foco, né, um foco mais específico, e também a Canon quando demonstra a primeira imagem digital. Isso é uma breve história para a gente se situar. Eu gostaria de fazer um comentário, porque nem todo mundo é da área da fotografia aqui, né? Então, alguns são, claro, outros não. Então, acho importante... e a gente conversava com a Annelise, antes de começarmos efetivamente a nossa aula de hoje, a gente conversava sobre a celulose, né? Sobre os acetatos, os polímeros que fazem... essa câmera Brownie que o Marcelo se referiu só foi possível a partir do momento em que se descobriu esse suporte flexível. Então, uma pequena câmera, as câmeras deixaram de ser grandes para serem pequenas, e dentro dela o filme, por ser flexível, permitia que você tivesse aí 100 poses, né? O que antes era humanamente ou fisicamente impossível, né? Na verdade, isso vai ter muito a ver com todo esse período aqui do século XIX, da Revolução Industrial, né, Galarza? São várias descobertas, são várias invenções que vão contribuir com a fotografia de diferentes maneiras, né? Emulsões, produtos, filmes, papéis. Então, é um momento de muita efervescência, né? É mal comparando o que a gente está vivendo hoje com o ambiente digital, né, pessoal? De ambiente online, questões de tecnologias digitais, é tanta coisa surgindo, né? Tem um equipamento novo e no ano que vem ele já muda totalmente, melhora bastante. Então, isso é muito efervescente. E no século XIX aconteceu muito isso, então foram grandes evoluções da fotografia. Para o pessoal que não é da área da fotografia, né? O surgimento, aquela primeira imagem de baixo ali da esquerda, o surgimento da fotografia, ela se deu, na verdade, né, o surgimento da fotografia advindo do mundo das artes. Aquele experimento ali, que é tido como o primeiro registro fotográfico, ele é fruto de um experimento de impressão heliográfica. Só para o pessoal ter ideia. Assim. A heliografia é gravura em metal. Era algo que estava completamente descomprometido com a ideia de registrar uma imagem. E um experimento, de repente, quando unificado com recursos da física, da óptica, gera aí em cima o Daguerre, né, aquele senhor que está ali em cima, de fato gera a fotografia como nós a conhecemos hoje, né? Então, a fotografia, na verdade, ela surgiu por decorrência, não por objetivo, né? Isso é uma coisa bastante interessante, né? Daqui a pouco a gente já detalha um pouco mais essa linha do tempo, né, com algumas evoluções. Aliás, o ano oficial do registro da fotografia, que tem a ver com isso que o Galarza estava falando aí, é 1839. E aqui a gente tem um projeto cultural também incentivado pela LIC, aqui de Balneário, do nosso colega Marlon, inclusive, alguns aí devem conhecer, foi nosso aluno aqui de fotografia, de audiovisual, foi nosso aluno recentemente na pós em cinema e imagens contemporâneas, e foi aí que ele propôs este mini documentário, que na verdade já evoluiu agora para um documentário de tanta coisa interessante que ele recebeu, que são os 20 para 200, os 20 anos para os 200 anos da fotografia. E aí ele entrevistou pessoas da fotografia sobre o futuro da fotografia, para saber o que... Isso é uma pergunta super complicada, né? O que vai ser da fotografia lá em 2039? É claro que ninguém tem certeza de nada, mas é interessante a gente escutar diferentes olhares aí. Então, convido vocês a seguirem o 20 para 200 lá no Instagram. Conversei com ele ainda, especialmente para atualizar vocês. Não foi lançado o documentário ainda. Ele pediu uma prorrogação justamente porque conseguiu levantar muitas informações interessantes aí. Então, deve estar saindo alguma coisa legal
daqui a pouco vale a pena a gente acompanhar. Seguindo aqui, tem um breve vídeo que tem a ver com o que falávamos agora há pouco dos materiais, com a nossa colega Annelise, né? Annelise? Sim, Annelise. Então vou mostrar aqui rapidamente uma história da fotografia contada por uma empresa que se preocupa com as questões físicas, com as questões de sustentabilidade. É claro, isso aqui é uma história, mas também é uma propaganda, né? Mas resume muito bem a história da fotografia. Registrar momentos especiais sempre foi uma das fixações do homem, desde a antiguidade. E cá entre nós, nada melhor do que a fotografia para isso. O primeiro rascunho que se tem dela surgiu por volta de 350 a.C., quando o filósofo grego Aristóteles criou uma câmera escura que permitia visualizar eclipses solares sem prejudicar os olhos. Já a primeira impressão fotográfica só foi, digamos, batida em 1826, um borrão impresso em uma chapa de alumínio. Logo o processo foi aprimorado por um francês, Louis Daguerre, autor de uma engenhoca que em 1839 veio parar no Brasil. E pelas mãos de ninguém mais, ninguém menos que Dom Pedro II, um apaixonado por fotografia e difusor por aqui do que logo se transformaria em arte. Mas um problema, a tal engenhoca não fazia cópias. Isso só foi resolvido em 1841, dessa vez por um inglês, que conseguiu transferir imagens para folhas de papel. 3 anos depois, foi publicado o primeiro livro com fotografias. E a partir de então, as investigações se concentraram em conseguir um papel suficientemente sensível para imprimir negativos, até a descoberta da celulóide. E em 1888, a Revolução. George Eastman, fundador da Kodak, criou aquele filme enrolado no carretel que a gente levava para revelar, revolucionando e, acima de tudo, popularizando a fotografia em todo o mundo. Outro avanço à altura, só quase um século depois, com a fotografia digital, que logo viraria uma febre. O tempo passou, as fotografias digitais se tornaram mais precisas e, quando menos se esperava, vem a Digipix e lança a EcoPix, o processo de fotografia ecológica. Tudo a ver com esse nosso momento de maior consciência ambiental. O processo EcoPix é amigo da natureza porque imprime a fotografia e não a revela, como no modo tradicional. O que isso significa? Que ela não leva a química, não produz dejetos líquidos, nem usa metal pesado, tipo a prata, que polui o meio ambiente. E os processos são os mais modernos do mundo, perfeitos para produção em grande escala e sempre com alta qualidade. Para imprimir, reduz a quantidade de papel e o consumo de energia, sem desperdícios. A tinta é eletrônica, desenvolvida para um processo digital de alta performance. Claro, também sem substâncias agressivas à natureza. E tem mais. As fotos saem em papel especial, importado e de altíssima qualidade, produzido por uma das melhores e mais premiadas empresas de papel para impressão digital do mundo. Pois é, e o resultado a gente logo vê. Um papel com mais brilho e consistência, sem falar nas cores, bem mais vivas. Aposto que Aristóteles ficaria de queixo caído, não é não? Quer continuar tendo a natureza ao fundo das suas fotos? Então ajude a preservá-la com EcoPix. Então tá aí, né, pessoal? Há um certo exagero publicitário, precisamos... olha aí, eu já ia dizer, não sei se a Annelise concorda com todas as datas que estão apresentadas ali, né? E eu já ia falar da Tainara, né, Tainara? Nossa colega de PP aí. Há um certo exagero de, nossa, vai solucionar os problemas aqui, a tal da EcoPix e tal. Exatamente. Mas há, sim, essa preocupação, né, pessoal? A fotografia, ela tem, sim, seus impactos, tanto a fotografia analógica quanto a fotografia digital. Ainda não eliminamos, então a gente tem que tomar um certo cuidado aí com essas promessas maravilhosas. De toda forma, é um bom resumo da história da fotografia e que também é cheio de controvérsias. Então, não nos cabe aqui ficar discutindo a data exata, o local. Não é esse o nosso foco, né? Mas para a gente lembrar, para a gente perceber isso. Exatamente, né, Annelise? É o ponto de vista da EcoPix.
e que vai querer, claro, valorizar o seu trabalho lá, dizendo que a Ecopix vai solucionar todos os seus problemas. Eu queria fazer uma consideração sobre esse vídeo, porque, na verdade, na minha percepção, ele nos coloca em xeque, né? O que nós nos propomos aqui? A gente se propõe a um curso de restauro e conservação, ou seja, um olhar para o passado de técnicas passadas, né? Que nos põe em conflito, sem sombra de dúvida, com o futuro da fotografia, né? Então, assim, é algo que nos faz pensar, né? Mas também não dá para botar sobre a história da fotografia uma carga completamente negativa, né? Porque, por exemplo, o metal pesado que se refere no vídeo, a prata, desde que o processo seja bem realizado, ele é quase 100% reutilizado. Então, não é um processo tão danoso, né, em relação à prata, por exemplo, como se fala por aí, né? Claro, aquelas pessoas, como tudo, né? É como comprar algo que leva um saco plástico para casa. Se você não separa o lixo, ele vai contaminar. Se você faz um processo fotográfico despreocupado com a sustentabilidade do processo, sem sombra de dúvida, você vai contaminar. Mas existem formas e recursos extremamente possíveis de serem aplicados, né? E dando a essas técnicas antigas uma característica bastante sustentável, né? Então, só queria fazer esse comentário, porque senão parece que a fotografia ela é algo 100% danoso, né? E só para completar, é algo assim que nos põe em xeque, né? Uma técnica que pode ser prejudicial, mas ao mesmo tempo que conta a história da humanidade nos 200 últimos anos, praticamente, né? E a questão é saber lidar com essas questões, né? Falávamos com a Annelise agora há pouco, né, Annelise? Por falta de outras opções mais interessantes, eventualmente até comercialmente viáveis, né? A gente acaba tendo algumas soluções aí, ou mantendo algumas soluções, né? O que não deve deixar de ser criticado, claro, mas também tem seus prós e contras, né? Como o Galaza bem lembrava. Bueno, seguindo aqui, esse aqui é um material, esse aqui é um portal, inclusive, dessa atividade que também nasceu como projeto cultural, já ficou aí na tela, imagino que tenham lido, que é bem interessante, tem muitos materiais legais, e como a gente está disponibilizando esses nossos materiais aqui para vocês no blog, então imagino que vocês tenham interesse e depois acompanhem lá e tudo mais. E um dos materiais que eles produziram foi essa linha do tempo dos processos fotográficos históricos. Então, olha, a gente, no nosso caso aqui, não é detalhar tudo, mas é muito interessante a gente perceber essas evoluções, né? Um pouco do que o Galaza comentava antes, desde aquela reconhecida como a primeira imagem do Niepce, em 1826, até os primeiros registros oficiais da fotografia, em 39. Depois nós temos aqui, cianotipia, Van Dyck, que é uma técnica com esse aspecto com esse aspecto dessa cor aí, desse marrom Van Dyck, que está sendo bastante utilizado hoje em dia. Aliás, aqui também papel salgado, aqui antotipe, negativo de vidro e albumina, negativo de papel encerado, ou seja, foram várias inovações, foram várias tentativas, inclusive, né? Tem descrições ali e tudo mais. Segue aqui por 1850, 56 e tudo mais. Aqui colóide úmido, também era uma técnica bastante comum naquela época. O ferrótipo, que tem alguns vários. Goma bicromatada, e que tem uma galera hoje em dia retomando esses processos, tanto do ponto de vista artístico, quanto do ponto de vista técnico mesmo, de dominar essas técnicas e tirar proveito delas, né? Aqui é síntese aditiva
para buscar fotografias em cor, né? A lógica do RGB, fazer em três camadas e tudo mais, gelatina, platinotipia, que mais? Aqui 88, com o surgimento da Kodak, falamos antes, né, da popularização, o boom que foi 88 surge a Kodak, 1900 a Brownie, enfim, e aqui para chegar no autochrome, que foi das primeiras fotografias coloridas comerciais, ainda dos irmãos Lumière, que também tem a ver com o cinema, o surgimento do cinema. Então percebam que é uma linha do tempo apenas do século XIX, mas bastante detalhada, fica aí como sugestão de conteúdos e, claro, os nossos materiais de acervo, né, pessoal, os nossos acervos familiares, eles provavelmente são muito mais contemporâneos, né, são nossos pais, nossos avós, mas tem todo o seu mérito aí esse tipo de conteúdo, né. Também neste embalo de valorização, tanto do que a gente está vendo aqui, quanto de outras iniciativas, o Instituto Moreira Salles, se não é o principal, é um dos principais institutos, entidades brasileiras que busca aí registrar e cuidar da fotografia, dos acervos fotográficos aqui no Brasil. E eles têm também materiais muito bons online, tem muitas publicações, tem vários livros deles aqui, e que eles propõem, então, esse glossário para a gente entender melhor as técnicas, os processos, os equipamentos que eram utilizados também lá no século XIX, certo? Esse aqui era sempre o foco dessas tentativas, né? A gente já tinha o registro da imagem real, dita real, né? Através da câmera escura e tudo mais. Desde 1826 a gente já tem o registro da fotografia, mas o objetivo era reproduzi-la em grande escala, copiar essas imagens, né? Então a gente vai ter aí momentos importantes, não nos cabe aqui detalhar toda a linha do tempo, mas fica aí como convite para que vocês conheçam, certo? Eu acho que uma coisa bastante importante, assim, a platinotipia, hoje, como o Marcelo falou, existe uma tendência de se trabalhar o que a gente chama de fotografia alternativa, né? Que nada mais é do que a recuperação de algumas técnicas fotográficas do passado como um manifesto artístico, né? Como uma expressão artística. Então, não fica só por conta do conteúdo, mas por conta da técnica, né? Esse manifesto artístico que é bastante importante. Porém, algumas dessas técnicas, elas são de altíssima qualidade. A platinotipia, por exemplo, ela concorre em qualidade, em definição com as imagens de alta resolução do fine art hoje. Inclusive artistas como Sebastião Salgado fazem algumas séries específicas em platinotipia ou papel salgado. E atualmente este processo ele é híbrido, ele não é mais um processo como era no seu momento histórico lá. Atualmente, porque lá era a partir de uma chapa de vidro, né, que se fazia, que era a matriz, se registrava a matriz. Então havia um limite do tamanho da placa de vidro. Hoje o que os fotógrafos fazem? Eles pegam uma imagem digital, fazem um negativo em grande formato, com altíssima definição por conta do digital, imprimem esse negativo num acetato e consegue ter reprodução em platinotipia, que é uma técnica cara, muito cara, né, porque usa o platinum, que é a base, né, o metal que é diferente da fotografia que nós conhecemos, que usa prata, né, usa o platinum, e fazem essa ampliação com altíssima definição, altíssima qualidade e durabilidade, até onde se sabe, ad eternum. Porque essas técnicas, quando bem realizadas, até hoje se conservam em condição, né, em condição de preservação perfeitas em alguns casos, né? O que demonstra que a técnica é altamente eficaz, né, como uma técnica de reprodução. Então, eu só queria registrar que
fotógrafos contemporâneos se utilizam desses recursos tecnológicos do passado para fazer imagens seriadas e que passam a ter valor de mercado altíssimo, né? Inclusive para museus, para participação em museus, né? Coisas assim. A gente tem aqui em Floripa mesmo um artista bastante proeminente, que é a Lilian Bardon. Aliás, está aqui em Balneário também, volta e meia, já participou de atividades da LIC, do Festival Foto BC, alguém já deve ter encontrado ela por aí, e ela tem várias atividades com esse tipo de técnicas alternativas. É bem legal, aliás, vale até eu vou até anotar aqui para a gente disponibilizar depois também o contato dela aqui para seguir em Instagram e coisa do tipo. Bom, mas sigamos aqui então. Estamos vendo várias iniciativas, estamos vendo 2 ou 3 iniciativas bastante importantes aqui no Brasil, e isso aqui também busca valorizar o esforço e o interesse de vocês, pessoal. Eventualmente até alguém aí tem interesse em levar isso a cabo de outras maneiras, como projeto cultural e tudo mais. Esses aqui são sempre boas fontes de informação e também de contatos, né? São pessoas, a Lilian está aí nos prestigiando também. É sempre bom a gente formar e reforçar essas redes de contatos, né? Percebam aqui que, então, a Brasiliana Fotográfica, que foi lançada há pouco tempo, há 2 ou 3 anos, mas que está sofrendo aí, inclusive, alguns problemas sérios em relação a recursos e tudo mais, porque, infelizmente, estamos vivendo aí um momento onde arte e cultura não são prioridade, né? E a maioria dessas iniciativas tem que correr atrás dos seus recursos. Então, essa aqui é uma iniciativa pública, governamental, ela tem sofrido bastante aí em relação à sua manutenção, além de outros problemas aí que a gente tem enfrentado. Mas os nobres objetivos de divulgar estudos sobre fotografia e especialmente sobre preservação continuam aí no rol da Brasiliana Fotográfica Digital, e é muito bom a gente conhecer e divulgar e valorizar esse tipo de iniciativa. Então fica aí também como sugestão para todos nós. E se alguém ainda quer ir mais além do que isso, estamos eu aqui e o professor Ricardo, que já estudamos algumas questões relacionadas à fotografia, mas também as próprias questões materiais da fotografia também são assunto de pesquisas mais aprofundadas, de estudos mais institucionalizados, né? Aqui a gente tem uma tese, na verdade, uma dissertação de mestrado da ECA, da USP, especificamente sobre a evolução e revolução, ou seja, o autor ele pontua em alguns momentos que teriam acontecido revoluções na história da fotografia, justamente pela importância do suporte, das técnicas, dos equipamentos que estavam sendo usados. Então também é um material que está aberto e pode servir de estímulo aí para alguém seguir, né? E aí voltamos ao que estamos fazendo aqui, né, pessoal? Nós já falamos mais de uma vez sobre o Boris Kossoy, e é ele que nos ajuda aqui hoje sobre esses pensamentos, um primeiro pensamento sobre o acervo, né? E aí vou chamar a atenção de todos nós, como que o nosso álbum coletivo, ele num primeiro momento, ele nos traz algumas sensibilidades, algumas emoções fortes, né? Claro, principalmente para as pessoas que estão relacionadas, mas como também a gente tem muita informação aqui nessas imagens, né? Algumas mais contemporâneas, algumas mais antigas, né? Então isso demonstra na prática o que o Kossoy vai dizer, que a fotografia é uma fonte inesgotável de informação e emoção. É isso que a gente pode ver desde lá da primeira fotografia. Essa é a fotografia que é a imagem que marca o início da fotografia, de 1826, do Niepce, né? Então, em 39, como a gente tem pontuado, é o registro oficial. E ao longo de todo o século XIX, pessoal, aquilo que falávamos antes, né? Nós tivemos várias evoluções técnicas, né? Então, com alguns novos produtos, novas técnicas, novos equipamentos, tudo isso fez com que a fotografia fosse evoluindo, né? Eventualmente sendo usada nas artes, eventualmente na ciência, eventualmente em outras áreas sociais, né? Então, ao mesmo tempo que ela ia evoluindo tecnicamente, ela também
tentava buscar os seus espaços. Como qualquer novidade, né, pessoal? Fácil a gente entender que uma novidade muito diferente, que traz abordagens super novas, num primeiro momento vai, inclusive, ter até aversão de algumas pessoas, né? A fotografia, isso é sempre interessante lembrar, ela não foi uma unanimidade. Nem todo mundo, num primeiro momento, morreu de amores pela fotografia. Ela foi mal vista por muita gente, por artistas, por pintores, principalmente, né, que se viram ameaçados economicamente, inclusive, né, era o seu ganha-pão, o cara ser pintor, daqui a pouco tem um equipamento que em alguns minutos faz uma imagem muito melhor do que a que eu pintaria em algumas semanas, meses, talvez, né? E aí a grande virada do século e a grande revolução na fotografia com a popularização, né? E essa popularização através da Brownie é essa que sensibilizou, inclusive, os nossos antepassados, para que pudessem ter acesso à fotografia, claro, lenta e gradualmente, né, que visse não só interesse naquilo, mas também um uso pessoal e um uso amador, né? Para a gente chegar, então, aqui é o século XX, século XX, um erro de digitação aqui, no século XX, ou seja, a partir de 1900, nós temos aquilo que na fotografia a gente chama de gêneros fotográficos, né? Tem nossos colegas de fotojornalismo aí, né? Vamos conhecer. Na sequência, a gente vai falar também de alguns nomes importantes do fotojornalismo, mas daí foi o momento que a fotografia achou as suas áreas, as suas especificidades, né? Não só na aplicação prática, mas também nas aplicações amadoras, nas aplicações caseiras, que é o que a maioria de nós deve ter, inclusive, como acervos, né? Afinal, estamos falando aqui do álbum de família, certo? E aí é bom a gente pensar, a gente entender qual é a herança da fotografia, né? Como que ela como que ela se apresenta para nós. Esse aqui é um registro, um diário de bordo da primeira expedição fotográfica. E aí olha só que interessante como as pessoas passaram a ver a fotografia, que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando desde o nosso primeiro momento aqui, né? Porque onde a escrita é impotente para captar, na verdade e na variedade dos seus aspectos, os monumentos e as paisagens, onde o lápis é fantasista e divagador, alternando a pureza dos textos, a fotografia é inflexível. Olha que interessante esse caráter de prova, de documento, de registro da realidade, né? Porque ela, desde o início, foi recebida como sendo inflexível. O que a gente sabe que não é bem assim, né? A gente também consegue burlar a realidade, para não dizer mentir, através ou com a fotografia. Mas era assim que ela era recebida, né? Por isso que essa citação aqui, ela é pertinente no sentido da gente entender como a fotografia veio. Eu queria complementar assim essa percepção do inflexível relacionado à fotografia, né? A fotografia, assim, ela é tratada em algum momento como inflexível, né? E até hoje se tem isso de maneira conceitual em relação à fotografia, porque se leva em consideração a técnica pura, né? Vamos dizer assim, o registro da luz. E a gente tem que lembrar que a fotografia, ela é o registro da luz das coisas, né? Então, ela é inflexível no sentido de que qualquer registro fotográfico só pode existir se a coisa existiu fisicamente, né? Se não existiu fisicamente, não existe a fotografia, existe outra forma de manifesto, de expressão estética. Porque a fotografia em si, ela depende da luz das coisas, e nesse sentido ela é inflexível, né? Porém, durante o processo fotográfico, aí sim, a inflexibilidade ela é relativa, né? Isso desde sempre, né? Desde sempre. Obter o original
é uma forma inflexível, né? Na característica da técnica fotográfica. Agora, o que se faz na reprodutibilidade da fotografia, bom, aí o inflexível se torna relativo, né? E a gente, quando faz uma fotografia, a gente nunca projeta essa possibilidade, né? Ou raramente se projeta essa possibilidade de que um dia essa imagem será lida por alguém que não tem, ou que tem a mínima, ou tem minimamente uma relação afetiva com o elemento registrado, né? Então, assim, é um intérprete que se torna inusitado nesse processo da fotografia enquanto documento, né? São gerações que assim, quase impossíveis de serem imaginadas, que um dia farão uso deste material como um material de leitura visual, né? Sim, faz todo sentido, e é bem por aí que o COSSOI vai entender também, né? Ele vai contextualizar isso cada vez mais. Aqui está o fotógrafo com a sua visão de mundo daquele assunto, né? E também, ao longo desse processo, teremos componentes imateriais para chegar lá no final, na nossa fotografia, que seria uma materialização documental no espaço e no tempo. Ou seja, é um registro, é um corte no espaço e no tempo, né? Isso é importante. Claro que falávamos antes das fotografias de presente e tudo mais, até dos valores, né, do custo, dos recursos que isso exigia. Então, há uma importância, há uma valorização dessa imagem final que passa por todo esse processo que o COSSOI vai detalhar cada vez mais aqui para nós. Nisso tudo, também tem nossos colegas aí, fotojornalistas, e assim eu vou finalizando. Um breve exemplo, a gente vai trazer outros mais detalhados depois. Comentei outro dia, eu tive acesso a esse acervo, era o lugar onde eu comecei a trabalhar com fotografia, lá na CE do Rio Grande do Sul, a nossa Celesc, né, a Celesc do Rio Grande do Sul, e esse acervo estava lá, jogado num canto. Alguém comentou esses dias, não sei se foi o Ulisses ou quem que tinha comentado num jornal aqui. Então é um acervo que desde o ano passado a URGS ela abraçou num projeto de extensão e estão lá fazendo toda a identificação técnica e iconográfica, né? Essas imagens têm algumas informações básicas, né, e que serão detalhadas, porque os fotógrafos, a maioria deles, inclusive, nem é viva mais, né? Tem essas informações aí, estão se buscando essas outras informações. Claro que aqui, num ambiente profissional, num ambiente, aliás, institucional e público, né? Com todos o lado bom e o lado não tão bom assim do espaço e deste serviço público aqui, que inclusive sofreu perdas grandes porque era um acervo bem maior e que foi simplesmente jogado fora, mas que tem algumas informações, teve um certo cuidado aí, como algum dos colegas fotojornalistas já apontou. E claro que quando a gente não tem essas informações, a gente tem que buscar outras fontes, né? Então aqui eu finalizo com outra ideia que o COSSOI vai nos apresentar ao longo dos seus trabalhos, dizendo que para a gente entender a fotografia, não se trata apenas das questões iconográficas, dos aspectos da fotografia ou outras questões visuais. Ele vai valorizar muito. A própria Lilian antes comentava, né, informações da foto, o Galarza também citava, né, as fotos que tem alguma coisa escrita atrás. Outro dia alguém já mostrou aí um cartãozinho com uma foto, com um cartão postal do fotógrafo. Outros objetos ainda daquela situação, daquele ambiente, daquele cenário também podem nos dar mais informações e, principalmente, até porque são as fontes mais fáceis de se alcançar muitas vezes e também as mais baratas. E quando a gente pensa no nosso ambiente familiar, é claro que são as que a gente tem acesso, né? Ao avô, a avó, o pai e a mãe que ainda lembram de alguém, ou seja, são outros caminhos
para a gente identificar o conteúdo e as mensagens daquelas fotografias. Então, não se trata apenas da gente valorizar e buscar as informações da fotografia, mas tem sim outros aspectos que podem e devem ser considerados para a gente organizar um acervo, fazer uma organização melhor daquilo que a gente tem. E sobre oralidade, tem nosso amigo Guelarza, que já estudou, já trabalhou com isso também, e é o que a gente vai convidar a todos a fazer aí na sequência. Mas antes disso, a gente tem outros materiais aí para ver. É isso, Guelarza? Isso, Marcelo. Eu queria pegar o gancho do outro slide. Coloca ele aí, por favor. Que Kossói fala das questões escritas que complementam a informação, né? Eu vou mostrar mais um videozinho de um acervo, do acervo familiar que diz respeito à memória da minha família, tá? Esse curso está servindo para eu abrir publicamente a história da minha família, né? Estou achando bastante interessante isso. Mas aqui eu quero chamar a atenção de todos para a relação da fotografia com alguns documentos históricos dos acervos familiares. E o que eu vou mostrar para vocês aí é parte dos documentos que eu guardo do meu avô e da minha bisavó italianos, tá? Então, só para vocês terem ideia desta relação que existe entre a fotografia e texto, o quanto é importante o texto para a gente compreender determinadas questões iconográficas postas nas imagens, né? Vamos lá. Bom, aí tem a caderneta de pensão, né, que chamavam, do meu avô, onde mostra a família toda, né, ele, a esposa e os quatro filhos, né, que vão aparecer aí. Bom, aí as fotos do meu avô nos documentos italianos, e aqui uma questão muito especial. No passaporte do meu avô, que é esse aí, como se não bastasse a fotografia, que para nós ela é suficiente, né? Hoje em dia, principalmente, o passaporte dele era complementado com algumas informações escritas, necessariamente escritas, a estatura, o fronte, os olhos, o nariz, a boca, o cabelo, o tipo de barba e, pasme, até o bafo eles descreviam no documento, né? A cor da pele, enfim. Acho que esse é um exemplo clássico da completude entre fotografia e texto, né? Poderíamos olhar para essa fotografia sem as descrições textuais e concluir algumas questões, né? Mas é tão interessante que essa descrição escrita nos dá subsídios, né? Vamos dizer assim, de completar a percepção que nós temos deste ser italiano que naquele momento era um imigrante, né, e que começava a vida nova num outro país, né? Eu acho isso aí incrível, assim, porque isso parece que complementa a percepção que eu tinha do meu avô. Parece que isso me ajuda a criar hoje, a relembrar ele com essas características descritas, né? Até mesmo porque a fotografia era uma fotografia em preto e branco, né? Com uma intensidade muito grande de prata, e que se a gente for olhar a fotografia física, a gente percebe que tem uma certa dificuldade de identificar algumas características que são descritas, né? Mas enfim, sigamos aí.
Olha que curioso, essa memória do meu avô, ela é completada, vamos dizer assim, por outros elementos que não são fotográficos, né? Eu guardo isso, e isso faz parte dessa memória familiar, o ticket de trem que o meu avô, da última viagem que ele fez na Itália, de Treviso para Gênova, quando ele pegou então o navio para vir para o Brasil. Esse foi o ticket do trem de Treviso para Gênova. E para quem é mais antigo, né, já ouviu falar do Jânio Quadros na política? Meu avô era um seguidor político do Jânio Quadros, né? E esse brochezinho fez parte da história política do país, né? E isso é interessante porque a gente vê como os imigrantes também se relacionavam com a política, né? E como viam alguns políticos como da época como algo que poderia fornecer uma condição melhor para eles na concepção deles na época, né? Essa vassourinha do Jânio Quadros foi clássica, né? Eles punham na lapela do terno, né? Bom, aqui eu tenho o passaporte da minha bisavó com todas as características físicas delas também, né? Dela, né? Também. Aqui, tá? Para você ver, é uma série de documentos originais que eu guardo, porque isso é parte da história, né? Isso nos permite a compreensão mais detalhada do que foi esse momento né, que eles saíram da Itália, vieram para uma vida nova no Brasil. E essa história que está contada nesses documentos é uma história que diz respeito a um tempo anterior à minha família, né? Porque minha mãe não existia nessa época, então é interessante eu ter subsídios documentais para fazer essa relação e até compreender algumas condições familiares que se impuseram ao longo do tempo, né? Esse outro vídeo que eu vou mostrar agora, ele diz respeito a acervo, ou seja, ao primeiro diagnóstico, vamos dizer assim. Eu tenho um monte de fotos, nem toda família tem o acervo categorizado, organizado, como o álbum que eu mostrei anteriormente. Alguns aí até manifestaram que se sentiram estimulados. Marcelo falou que na família dele não tinha gente tão organizada, mas nem tudo na minha família é tão organizado assim do ponto de vista do acervo fotográfico. Então, aqui eu vou demonstrar o meu processo um pouco e o que eu assim, sugiro que seja feito, né? Com os acervos pessoais. Bom, primeiro, é necessário expor o conjunto, né? Eu acho que é bastante importante, mesmo que não haja uma ordem cronológica, que a gente consiga visualizar o todo. Porque a partir da visualização do todo, a gente consegue identificar alguns atributos estéticos, alguns atributos iconográficos, técnicos, estados de conservação ou de deteriorização, identificar técnicas, mesmo que a gente não conheça essas técnicas, mas visualmente já é possível determinar que são técnicas diferentes, e isso vai me levar a uma pesquisa posterior em relação à técnica, no sentido de como eu devo tratar esse material em função daquela técnica específica. Então, isso é o que eu chamo de um primeiro diagnóstico. Eu peguei aqui uma parte de um acervo que não estava organizado e expus na minha mesa, né? Observe que eu estou usando luva, né? Uma luva de tecido. Então, eu acho que esse é um grande começo importante, né? A partir do momento que a gente se propõe a organizar um acervo, nós temos que entender aquele acervo como um material relevante. O acervo todo é um material relevante.
dentro do material, desse acervo, desse conjunto, existem imagens que são mais relevantes do que outras, obviamente, né? Pelo seu conteúdo, ou pela sua técnica, pela raridade física, né? Como elemento, como resultante de uma tecnologia de um determinado tempo. Então, assim, existem relevâncias que podem ser elencadas. Então, por isso eu acho fundamental que se tenha dentro do possível, dependendo do tamanho do acervo, a ideia do todo, para que comece a ser realizado, então, um primeiro diagnóstico. Então, pega uma foto antiga da minha tia, uma foto em preto e branco, a gente percebe que a minha tia teria hoje cerca de 90 anos, coisa parecida, né, ou próximo disso. Uma foto quando ela era jovem, uma jovem senhora, e a gente consegue observar que tem um grau de conservação muito grande, ou seja, uma imagem que teve uma técnica muito bem aplicada, né, e que perdurou durante o tempo. E olha que essas imagens não foram bem tratadas, né? Elas não estiveram conservadas como deveríamos ter conservado, né? E ela apresenta pequenos danos, e eu ali aponto uma manchinha, né, que começa a aparecer na foto. Olho, por exemplo, a assinatura do fotógrafo, né? Embora o Marcelo tenha dito, e eu concordo com ele, que não é o nosso foco, mas talvez, conhecendo o fotógrafo, pode vir alguma informação relevante, né? Eu só vou dar um exemplo. Na aula que vem nós vamos falar da oralidade ligada à fotografia, e em conversa com minha mãe sobre esses acervos, né, sobre esse acervo fotográfico, ela me disse o seguinte: na época não se chamava de fotógrafo, se chamava de retratista. E o retratista que tinha em Restinga Seca, que era a cidade onde ela morava, era fulano de tal. Ele era uma autoridade. Em Santa Maria, tinha fulano de tal, que era o retratista, que ficava bem no centro da cidade, na parte superior de uma importante galeria comercial, né? Ou seja, junto com a fotografia, ao identificar o fotógrafo, pode estar vindo uma série de informações que podem não ser relevantes para a história familiar, mas pode ser relevante para o contexto social. É aquilo que a gente falou na dinâmica inicial, né? A ideia de construir uma memória coletiva, ela parte muito das memórias familiares individuais, né? Então, nada deve ser desprezado. Por exemplo, aqui na parte de trás, eu consigo diagnosticar pequenas informações, né? É sinal de que já havia uma catalogação anterior. Não sei se eu vou ter acesso, eu vou conseguir recatalogar isso, mas eu começo a ver interferência de materiais que podem ser removidos da fotografia. Isso vai ajudar a preservação do objeto físico, né? Isso é uma imagem que tem 60 anos, 70, né? Uma imagem que tem cerca de 56 anos. Então, nesta imagem aqui, eu até vou voltar um pouquinho, a gente consegue identificar, aqui nessa ponta ali, que há um dano que pode ser estancado, vamos dizer assim, paralisado, faltou o termo agora, mas pode ser estabilizado, desculpa, né? Seria esse o termo. Então, assim, a foto quebrou, o suporte físico quebrou, e eu posso estabilizar isso para que no manuseio desse original aquela ponta não venha se desprender da imagem como um todo. Então, existem técnicas, e isso nós vamos ver na sequência, né, nas próximas aulas, de como estabilizar esse tipo de dano. Algumas informações de data, por exemplo, que são bastante importantes, né? Aqui aparece, onde está a mão aqui da esquerda, um dano já na
imagem, mas é um dano que não compromete o conteúdo, né? Porque está numa área que não é uma área, vamos dizer assim, do principal conteúdo, que era retratar as crianças, né? Então é um detalhe importante, mas que não desmerece a imagem como um documento familiar, né? Mas que, dentro do possível, essa imagem aqui ela tem um papel colado, se for possível remover o papel, vai diminuir o impacto daquele dano na leitura, e esse seria o diagnóstico possível de fazer nesta imagem. Bom, aqui já se vê, por exemplo, uma outra técnica visível. Não preciso saber exatamente que técnica é, mas é uma outra técnica, né? A gente já percebe um outro tipo de papel, um outro tipo de ampliação, né? De técnica de ampliação. Nas outras duas fotos era em preto e branco, agora já é colorida. Como sou eu na foto, eu consigo estimar com certa precisão a data dessa foto, né? Pelo menos o período em que ela foi realizada. Eu destaco aí apontando que esse tipo de material ele também quebra, tem uma pequena fissura ali na superfície da foto, e que isso precisa ser estabilizado, né? Porque não existem os negativos dessas fotos, ou seja, elas são os únicos documentos deste momento. Eu não tenho como reproduzir a partir de do negativo dela, né? Fazer uma nova cópia. Então, preservar para mim é muito importante porque é parte da minha história. Vejo que tem uma sujeira na borda e isso é possível de higienizar, né? Para ajudar a manutenção da imagem. Uma foto antiga, mais antiga também, por volta de 66, 68, alguma coisa assim, tem a data ali. Eu observo que tem uns cantinhos quebrados, que podem ser estabilizados, mas que é uma imagem de técnica muito bem aplicada, porque se conserva, né? Essa foto que quando eu era criança tem também uma técnica bastante importante, e aí eu faço um comparativo com uma foto de uma outra criança, inclusive é o Gabriel que está na sala, quando criança, né, mais ou menos a mesma faixa etária, os dois nas fotos, né? Só que em épocas diferentes, então, assim, visivelmente técnicas diferentes, né? E a gente observa uma coisa muito importante, assim, a foto mais atual, que é a colorida, ela é mais deteriorada do que a foto antiga. E isso nos leva a compreender de que as técnicas, e eu tentei falar sobre isso anteriormente, quando falei do papel salgado e do platino, né, platinotipia, as técnicas antigas, elas, quando bem aplicadas, elas eram perfeitas, né? Tanto é que mesmo sem condição de ambientação, as imagens se mantêm em ótima qualidade, né? Muito melhor do que técnicas mais contemporâneas. Enfim, isso tudo faz parte do diagnóstico. Não se tem conclusão nenhuma, né? Assim, definitiva, né? Eu chamo atenção, por exemplo, para o recorte da foto, né? Que não é um corte liso, é um corte trabalhado. E isso denota uma imagem de uma determinada época, da estética de uma determinada época. Tudo isso é importante. Imagens mais contemporâneas, a gente consegue ver nessa imagem uma diferença de cor, por exemplo, a cor muito desbotada, a imagem muito arranhada, porque são técnicas de revelação muito superficiais, diferente das técnicas antigas, né, que penetravam mais no papel. O papel não era
resinado, então o processo químico penetrava mais no papel e isso garante mais durabilidade, né? As técnicas mais contemporâneas de impressão, elas são muito superficiais. E aí tem uma questão muito curiosa, assim, por exemplo, o Fine Art, que é hoje uma técnica muito avançada, utiliza esse raciocínio para desenvolver as tintas, né? Tintas e papéis, né? Então, o Fine Art, exatamente, ele dura mais do que qualquer outra impressão digital por conta desta relação da tinta com o papel, da penetração da tinta no papel. Então, determinados tipos de papéis possibilitam imagens melhores por conta desta relação física, né? E a gente está falando aqui de diagnóstico, não estamos falando de conclusão nenhuma, né? A gente está entendendo um acervo. Eu apontei ali, não apareceu nada, mas essas imagens tinham informações de data, de hora, de cor, né? Uma imagem antiga minha que também está quebrada, né? Que precisa ser estabilizada. As imagens antigas, né? Que requerem um cuidado especial, né? Mas que contém no seu verso informações importantíssimas, né? Importantíssimas, né? Para a compreensão de quem são as pessoas, em que espaço-tempo. Documentos como este, que não tinha foto, mas era extremamente importante, era o cartão pessoal da minha avó uruguaia, né? Esse cartão deve ter 60 anos, ou próximo disso, né? Entre 50 e 60 anos. Então, é um documento muito valioso para eu compreender, inclusive, a personalidade da minha avó, né? Eu parto desse princípio. Da mesma forma, a relação da imagem, isso eu mostrei no álbum, né? Que era a lembrança do aniversário da minha mãe, de 15 anos, né? E junto com isso, olha que interessante, falando com minha mãe, ela me explicou como era feito o cabelo dela naquele momento da festa. Né? Os papelotes que ela usava, que ela teve que usar o dia inteiro. Então, é uma série de informações decorrentes, né? Essa imagem é a imagem do bairro que eu morava lá em Santa Maria, né? Um bairro mais periférico, bastante importante. Uma foto feita por mim, ampliada por mim na época, que eu era estudante universitário. E aqui a gente entra nas imagens que demonstram que tamanho não é documento, né? Porque elas são fundamentais, assim, elas são fundamentais. Esta foto da minha avó é uma das raras fotos que sobreviveram ao tempo dela, né? E ela é uma foto que requer um cuidado absoluto, né? Galarzan, eu só quero reforçar aí, tu casualmente falou em cuidado agora, e era justamente isso que eu queria reforçar para todo mundo, o teu cuidado não só no uso das luvas, mas no próprio manuseio, né? Inclusive de pegar com um cartão para colocar por baixo da foto, levantar, porque senão até pegar a foto da mesa é ruim, né? Pode dobrar, pode amassar. Então acho que esses cuidados básicos, que são bem iniciais, a gente tem que reforçar justamente agora, né? Sem sombra de dúvida, eu acho bastante importante e eu acho ótimo que você tenha observado isso, que era exatamente esta a intenção, né? É mostrar... Olha, a gente nem combinou, que podia ter combinado, então... Não, é que demonstrar que a partir do momento em que eu me proponho a fazer um diagnóstico de um acervo, eu, como profissional de conservação, né, eu devo preservar ao máximo, né? Eu devo preservar, até mesmo porque eu não tenho certeza de todas as técnicas e eu posso danificar mais um documento que seja importante para pessoas que estão envolvidas nessa história, né?
Exatamente. Em relação a essas duas fotos, eu chamo a atenção aqui no verso, por exemplo, são fotos antigas também que dizem respeito a um tempo e a uma história que antecede a história da minha família, né, a partir dos meus pais, mas que são importantes também para entender, né? O Manuel apresentou uma foto dessas no nosso álbum coletivo, né, Manuel? E a gente sabe o valor, ele explicou o valor dessa imagem para o contexto familiar dele, né? Mas tem outras informações que são importantes para a gente entender, né? O próprio grafismo utilizado de época, né? Imagine fazendo uma pesquisa de época, né? Para um filme, por exemplo. Esses documentos podem ser definitivos, né? Na estética da construção de um filme ou de uma peça de teatro. Inclusive, na aula que vem eu vou mostrar um detalhe de uma peça que é construída a partir de uma imagem. Aí eu já estou identificando alguns elementos gráficos, alguns danos, né? Algumas marcas que me parecem importantes na estética. Já estamos chegando no final desse vídeo aí. Foi. Então, tá. Esse vídeo, na verdade, foi para estimular vocês a fazerem o primeiro diagnóstico do acervo pessoal. Eu tô querendo separar aqui. Acho que tu tá muito na minha frente aí, porque tu tem uma diversidade de formatos, de tamanhos, inclusive de técnicas, né? Algumas preto e branco ali que até tu mesmo revelou e ampliou, né? Eu acho que isso dá uma cara bem mais diversificada pro acervo. Eu, nesse momento, não tenho esse acesso todo, porque estou aqui sozinho e o meu acervo todo está lá na casa da senhora minha mãe. Oh, que beleza, uma foto pintura aí, rapaz. Eu queria mostrar essa foto que tem relação com o que a Lilian comentou, né, em relação a preservar o álbum. Eu vou me afastar um pouquinho, isso aqui é uma foto pintura. Essa foto pintura, eu tinha um desejo enorme de ter uma foto pintura, né? Porque na minha família direta eu não tinha nenhuma foto pintura. E essa foto pintura eu fui buscar no Vale do Amanhecer, lá em Goiás, na casa da tia da minha esposa. E esses são os avós da minha esposa. Os avós, para quem conhece, os avós de Acuí, né? E eu, quando recebi essa foto, me foi dada numa condição muito grande de eu devolver reproduções, né, para eles, e eu fiz isso, né? Então eu tirei a foto, higienizei a moldura, não me passou em nenhum momento me desfazer dessa moldura, porque faz parte da estética, né? É importante. Então eu higienizei, estabilizei alguns danos que tinha na imagem, reenquadrei com a preocupação de ter um material sintético atrás para evitar a umidade e que com isso ela se deteriorasse mais do que ela já estava. Em nenhum momento eu pensei em restaurar a imagem, né? Ou interferir no ponto de restaurar a pintura, até mesmo porque é uma técnica muito específica e eu não estou habilitado a fazer esse tipo de restauro. Eu nunca pensei em interferir na pintura. A única coisa que eu fiz foi desmontar o quadro, higienizar a peça, estabilizar os danos dentro das minhas condições, né? E remontar no quadro, respeitando a originalidade máxima da peça, né?
e tentando protegê-la ao máximo da umidade, até mesmo porque eu trouxe uma fotopintura para o litoral, lugar muito úmido, eu moro 1,5 quadra da praia, e isso pode, com certeza, vai de alguma maneira danificar, né? Exato, Galarza. Então, é o seguinte, para a gente fazer um fechamento aqui, nos encaminharmos para a parte prática, a gente até ia contar a história da nossa ilustre fotógrafa desconhecida, mas deixamos em aberto aí para contar na semana que vem. Então, vamos encaminhar uma solicitação aí de trabalho prático para os nossos colegas? Façamos isso? Então, aqui, pessoal, a partir do que a gente tem visto até hoje e dessa explanação que o Ricardo Galarza deu para nós hoje aí, com um álbum super organizado já e um acervo inicial, então a gente quer deixar em aberto aqui, né? Nós não vamos ficar aqui tão preocupados com o número de imagens, mas nós gostaríamos de convidar vocês para esse primeiro olhar para os seus próprios acervos, para que a gente veja aí questões de diferentes tamanhos, suportes, conservação. O Lucas já estava perguntando ali sobre fotografias provavelmente danificadas, né? E questões técnicas e estéticas, porque a importância, a relevância iconográfica neste primeiro momento, ela é muito ampla. Eventualmente, alguma imagem ela pode não ser tão bonita visualmente, né? Ela pode não estar tecnicamente perfeita, mas ela tem um conteúdo, ela tem uma mensagem, ela tem uma história que é importante para esse acervo que tu vai organizar. E claro, vai ser a tua organização, a tua interpretação. Se outra pessoa fosse fazer, ia ser uma outra escolha, né? Então, ficam todos aí convidados para esse primeiro olhar aos seus próprios acervos e para escolher um número de fotografias. Nós estamos sugerindo aí de 5 a 10 fotografias, né? O senhor Galarza hoje mostrou várias mais aí, porque ele já está num processo bem mais adiantado de organização, mas depende aí do estado de conservação das fotos que vocês têm. Aliás, fotos e também filmes, né, Galarza? Tu tinha aí um álbum bonito com teus filmes organizados, tá aí à mão? Tá aqui, assim, faz parte do acervo, e isso é fundamental. Todo mundo entender, né? É fundamental que a gente entenda que esse acervo fotográfico, ele está em dois objetos que são extremamente importantes. Um é a fotografia em si, que na maioria das vezes são raras e exemplares únicos e merecem o trato devido, né? Como um exemplar único, importante nas histórias familiares, mas, exato, de maneira mais contemporânea, muitas famílias deixaram de dar importância ao negativo. E o negativo, a gente tem que lembrar, e já foi falado numa oportunidade, eu não lembro quem falou, acho que foi o Ulisses, não sei se o Ulisses está em sala ainda, não está? Ele havia comentado que tinha os negativos, que queria revitalizar ou, né, conservar os negativos, e assim, os negativos, aqui eu tenho um exemplo de um book aqui de negativos, né, devidamente condicionados, onde eu reúno negativos autorais meus, mas aqui também tem negativos coloridos de família, né? Então, muitas imagens que estão deterioradas no elemento físico, talvez estejam contempladas nesses negativos, né? E eu não tenho, infelizmente, um volume muito grande, né? E eu não tive tempo para me dedicar a classificar todos esses negativos. Mas lembrando que é importante o olhar para os negativos também como uma imagem de primeira geração e que elas podem trazer reproduções de alta qualidade. Exatamente. Então é o seguinte, já estamos um pouquinho adiantados no nosso horário, mas é isso, pessoal, fiquem todos convidados aí para esse primeiro olhar para os seus próprios acervos, para escolher algumas imagens
que a gente vai trabalhar aí nos próximos encontros. E na semana que vem, na terça-feira, a gente se encontra para seguir os nossos passos. O professor Ricardo vai finalizar? Eu queria finalizar só demonstrando aqui uma coisa bastante óbvia, inicial, né? Assim, mas considerando que depois que eu faço o diagnóstico, o que que eu faço com as fotos? Eu junto tudo empilhado e jogo numa caixa? Adianta eu usar luva, ter o cuidado de levantar com uma pequena espátulazinha de papel? Não, eu tenho que partir para a conservação. E no meu ponto de vista, o primeiro passo da conservação é fazer com que você diminuir o atrito entre os objetos. Porque quando você joga numa caixa, você produz atrito e isso vai arranhando mais, vai danificando mais, vai quebrando mais. Então, o que eu fiz com aquele acervo que eu mostrei para vocês? Eu organizei eles, eu peguei um papel sulfite de pH neutro, né? Comprei uma folha 4 de pH neutro, uma quantidade, né? E criei uma espécie, não chega a ser um envelope propriamente dito, mas eu comecei a trabalhar as imagens separadamente, ou seja, eu vou guardar as imagens separadamente, evitando o atrito entre elas e que já começa a ter um princípio de proteção ao elemento físico, né? Algumas imagens, alguns objetos mais criteriosos, o que eu faço? Eu peguei aquele celofane muito bem indicado num curso que a Lilian deu para os meus alunos, né? Um celofane de churrasco, porque eu não tenho um material específico, mas ele é, como é que chama lá? Ele é esterificado, né? Ou seja, é desmineralizado dentro do possível, né? E tanto que ele é apropriado, inclusive, para uso no alimento, e começo a isolar esses materiais, já preservando um pouco, né? Um pouco mais, tendo um pouquinho mais de cuidado com eles. De posse disso, eu separo por tamanhos, né? Separo por tamanhos, ok, né? Imagens menores devidamente guardadas, quer dizer, não é ainda o processo que nós vamos tratar no curso, mas é um primeiro passo de conservação, né? É evitar danos. E aqui eu fiz um videozinho só para vocês verem como é que eu fiz os recortes e o trato que eu tenho, né? Para vocês visualizarem. Observem que neste momento eu já não estou usando luva de tecido por conta de que essa luva me dá mais segurança no manuseio, tá? Mas uso luva ainda, né? E o uso do estilete, eu faço ele bem deitado para não rasgar o papel e sim cortar o papel, tá? Obviamente eu sempre higienizo, passo um álcool nas réguas, né? Eu uso essa base de corte porque ela me facilita, eu já tenho, não é obrigado a ter isso, obviamente, mas é só eu uso porque eu faço trabalhos práticos, né, manuais, então eu gosto disso, né? É uma demonstração muito simples, mas eu acho importante neste primeiro momento, até para a gente aprender a lidar ter um bom trato com o material, né?
Uma coisa bastante importante, assim, observem que eu vou cortar o celofane com a régua, vou usar a régua, e observem que a régua sempre protege o material. O corte é sempre para o lado externo. Isso é fundamental. Jamais posicionem de maneira diferente, no outro sentido, porque se escapa o estilete, você danifica totalmente o material, né? Isso aí é um exemplo, né? Caso o material seja muito raro, queira botar no celofane já de imediato para preservar um pouquinho mais. Depois nós vamos retomar isso, né? Mas enfim, só para vocês terem ideia. É isso. Muito bem, finalizamos então, professor Galarza. Era isso por hoje? Só mais uma coisa para finalizar. Aquelas fotinhas 3x4, gente, ó, aquelas fotinhas 3x4, o que eu faço? Ó, olha só, eu vou ficar de pé aqui para tentar. Eu faço uma sanfoninha, eu coloco as fotos separadamente na sanfona e uso um envelope que me permite virar dos dois lados a sanfona, né? Então eu posso ter várias fotos preto e brancos numa sanfona de papel com pH neutro, sem elas caírem e protegidas, né? Então esse é o primeiro passo, ok? Obrigado pela atenção aí, uma boa semana para todo mundo ainda. Nos vemos na próxima terça, então.